Fala pessoal, chegando aqui com mais um vídeo, mais uma vez estamos juntos aqui, hein? Vai começar a temporada e nós vamos junto. E mais temporada 2026, o Paulistão é depois de amanhã. Acabou agora o brasileiro, né? Já tem Paulistão depois de amanhã. E ó, é jogo rápido, Paulistão, hein? Esse ano, Paulistão reformulado, só 8 jogos a primeira fase. Rapidinho, é um mês de campeonato. Um mês, ó. Vai começar agora para o Palmeiras no dia 10, né? Sábado, e dia 15 de fevereiro já acabou a primeira fase. Então é jogo rápido, tem que se condicionar e não dá tempo, né? O Palmeiras se apresentou no final de semana passado, o Palmeiras já vai estrear no sábado, uma semana de treinamento, não tem como se condicionar, não tem como se preparar, não tem como recuperar a condição física que foi perdida nas férias, e começa o campeonato. Um campeonato curtíssimo. Ó, esse ano, se os clubes grandes não se conscientizarem que o negócio é muito rápido, pode ficar gente de fora. Pode ficar gente de fora. Então tem que estar atento. O Palmeiras, aliás, com o Abel Ferreira, os últimos, todos, né? Todos os campeonatos paulistas que o Abel disputou, ele disputou a final. O cara chegou e já foi atropelando. Ganhou 3, perdeu 2, mas chegou em todas as finais. E vai começar mais um Paulistão. Esse aqui, acho que é um dos maiores desafios. Por falta de tempo, por falta de preparação, por falta de ter um time, e o calendário exige que comece o campeonato com menos de uma semana de trabalho. É impossível, né? É impossível. Mas vamos ver o que nos aguarda nesse Paulistão, que começa de uma forma diferente, você já sabe. São só 8 jogos, são 16 times, 8 times foram sorteados ali, tem o pote, joga dentro do primeiro grupo, primeiro, depois sai, são 8 jogos só, e o Palmeiras, então, vai pegar, ó, primeiro jogo Portuguesa e todos os clássicos, né? Todos os clássicos vão acontecer. Palmeiras e Portuguesa para começar o campeonato, depois, no meio da semana, Palmeiras e Santos, Palmeiras e Mirassol, Novo Horizontino e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, jogo mando do Palmeiras, acho que vai ser em Barueri, Botafogo e Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, vai ser lá na Zona Leste, e para fechar, rapidinho, dia 15/2, Palmeiras e Guarani. E acabou a primeira fase. Então, assim, tem que achar uma forma de somar pontos rapidamente, né? E nessa daí, sabe quem vai levar vantagem? Os clubes do interior. Não os clubes como o Mirassol, que tiveram a mesma temporada que o Palmeiras, nem Novo Horizontino, que a Série B foi muito parecida também, né? Mas os times que não jogaram o segundo semestre. Estão treinando desde novembro aí, para esse Paulista, que vai ser muito curtinho. Lembra o ano passado, 2025, o Palmeiras, que também teve um tempo um pouquinho maior, acho que foram 15 dias de preparação. O Palmeiras foi se classificar na última rodada lá contra o Mirassol. Depois foi para a final, né? Acabou perdendo. Mas foi um sufoco para classificar. Esse ano o desafio ainda é maior, vai exigir muito do Abel e dos jogadores. E a gente tem que lembrar que não tem novidades, né? Marlon Freitas é a única novidade. Talvez aí a recuperação do Evangelista durante o campeonato, o Evangelista que já está em transição, já está conseguindo treinar. Figueiredo também pode ser uma novidade daqui a pouquinho. Esse menino que tem 2 lesões de joelho já, daqui a pouquinho vai ter condição também. E principalmente Paulinho, né? Estamos esperando o Paulinho ainda. Estamos esperando que o Paulinho se recupere, que o Paulinho volte a jogar. E aí é um time com reforço, porque até aqui contratação mesmo, só o Marlon Freitas, aliás, uma boa contratação. O Palmeiras foi buscar um jogador com perfil de um time que quer ganhar, de um jogador que encaixa nesse perfil, um jogador experiente, pronto para jogar. E líder, né? Falta nesse time também. Falta um líder nesse time aí, dentro de campo. Que o Abel tem essa liderança toda, essa forma, essa gestão, que é o melhor de todos, mas dentro de campo é importante também. A gente tinha o Gomes, agora chega o Marlon também, que tem essa capacidade de ser um líder dentro do campo que a gente estava precisando. Mas as contratações, né? Acho que diferente do que nós vimos no ano passado, o ano passado gastou-se demais e não foram boas contratações. Não foram boas contratações. A gente viu aí, só para citar 2, o Facundo e também o Sousa, foram 150 milhões, um absurdo, né? 2 jogadores que vieram para compor elenco. Fraquinho, né? Nível fraco. E o Palmeiras precisa até passar para frente, mas não recupera, né? Se recuperar metade do que
investiu nesses jogadores, porque eles são jogadores fraquinhos. Talvez, quem sabe, uma Copa do Mundo aí possa até valorizar um pouco, principalmente o Facundo, né? Vamos ver o que acontece. Mas, enfim, são esses jogadores, por enquanto, que a gente tem para o campeonato. Eu espero que outros cheguem. Aliás, para mim, a gente precisa de um meia. Precisa de um meia. Já falei aqui do Matheus Pereira, que está ficando sem contrato, fica no meio do ano, já pode assinar um pré-contrato. Aliás, o Cruzeiro contratou o Gerson, né? A gente precisava desse jogador também ali para o meio de campo, mais um. Chegou o Marlon, seria importante uma contratação, mas já foi. Agora, o Palmeiras precisa ser mais agressivo, né, nesse mercado, precisa contratar. O ano passado a gente sabe que financeiramente foi um ano bom, esportivamente não foi legal, financeiramente foi bom, então tem que usar esse caixa aí para trazer jogadores. Tem Almada, que está com problema lá também no Atlético de Madrid, é um jogador de 24 anos, esse aí tem o perfil que o Palmeiras gosta, que é jovem, que pode ter uma futura revenda, e é um cara já experiente, né? Já é campeão de Copa de Brasileiro, de Libertadores, foi jogar na Europa. Esse tem aquele perfil que é bom, que é jovem, e tem o perfil de vencedor também. Esse encaixa as duas formas aí que a diretoria quer voltar a contratar. Então tem que investir em jogador assim. Ou Matheus Pereira ou Almada seriam dois meias que poderiam, sem dúvida nenhuma, encaixar muito bem nesse time que está precisando de reforço, né? Não dá para contar mais com o Felipe Anderson, Sousa, Facundo, o Bruno Rodrigues. Esses 4 jogadores já demonstraram nessa temporada, o Felipe até na outra também, que não dá para esperar mais. Não dá para esperar mais. São jogadores caros, de investimento alto, que não dá retorno, só fica no banco de reserva assistindo aos jogos do Palmeiras e quando entra ainda não muda nada, não resolve nada. Então eu acho que precisa de uma mudança, contratação certeira, vende jogadores que não produzem e traz jogador com capacidade de decisão, que é o caso dos 2 meias que o Palmeiras precisa. Ou o Matheus Pereira ou o Almada resolveriam o nosso problema, trazer qualidade para esse time aí, principalmente num ano de desafios. O Paulistão já está aí, vai ser um tiro curtíssimo, esses jogos que o Palmeiras tem para fazer, para se classificar, para aí sim, aí volta ao modelo antigo, tá? Você ainda não sabe, quartas de final, jogo único, classificam os 8 melhores, são 8 jogos, aí junta com os 16, vê quem fez a melhor campanha, aí passam os 8 melhores, quartas de final, jogo único, semifinal, jogo único e final, com 2 jogos da mesma forma. E os 2 piores vão disputar a A2. Então, é um sufoco, vai ser um sufoco. Esse ano aqui, o Paulistão, a briga contra o rebaixamento e também a briga por classificação, tá bom? Informações do olhar, o nosso olheiro, Arias e Almada. O que é isso? Que assim... Mas o Bubu é um cara sincero. Isso. É isso, excelente. Eu amo. Não vi o jogo. Eu amo. Ou melhor do que falar com o cara do Sabe bem, alguma coisa do então. Arias? Não sei. É melhor do que o cara que fica floreando e não sabe nada. Isso, o Sambara é Rolando Lero. E aí, dupla? Sobre Arias e Almada. Eu acho que, assim, não tenho o que falar. Tecnicamente falando, são 2 jogadores espetaculares. Eu acho que confirma um pouco do que eu estava falando ontem e que o Bubu tratou como um choro, que é justamente o Palmeiras reconhecer que hoje ele precisa de mais jogadores para compor um elenco que vá competir ao longo de 38 rodadas com o Flamengo, que é o time que tem 2, 3 jogadores por posição, a depender da posição, John e com Arias, o Cruzeiro, Paulinho, que sonha Flaco, em ter Roque, 2, Felipe 3 jogadores por posição. Então, eu acho que isso, para mim, está muito claro. O Palmeiras reconhece que, apesar das contratações, apesar de ter gastado 700 milhões na temporada passada, ainda que um terço desse valor tenha ficado no DM com o Paulinho, o Palmeiras tem ainda carências no elenco, e mesmo com chegadas, se chegarem Almada e John Arias, o Palmeiras ainda tem, para mim, uma carência muito clara no elenco, que é um camisa 5 e um zagueiro. São as próximas, imagino eu, opções aí que o Palmeiras deve fazer, próximas buscas que o Palmeiras deve fazer no mercado. Agora, o Thiago Almada e o John Arias são caras que, no meu entendimento, chegam com o
tesão de jogar para a Copa do Mundo. O Thiago Almada tem muito que provar ainda nesses últimos 6 meses para ser, quem sabe, né, de novo, campeão do mundo. Ele estava no elenco campeão do mundo em 2022 com a Argentina, e o John Arias ele precisa estar na plena forma física para que a Colômbia consiga chegar em algum lugar mais à frente do que normalmente chega. Então, assim, são 2 excelentes jogadores. Agora, a chegada desses 2 jogadores, se de fato acontecer, acho que joga uma pressão muito grande no Abel de organizar o time para que o time seja o protagonista em 99% dos jogos. Vai acontecer circunstancialmente do seu time precisar abrir um pouco mais mão da posse da bola para que seja atacado para o Flamengo e você explorar o contra-ataque? Isso, ok, mas isso precisa ser uma circunstância. Com os reforços que têm chegado, a Leila dá para mim um recado muito claro para o Abel Ferreira de: olha, eu fiz tudo o que eu posso. Agora é você que tem que fazer esse time jogar. E é jogar com bola no pé. É jogar com posse de bola. É jogar pressionando o adversário lá em cima. Não é contratar Thiago Almada, John Arias, ter o Paulinho à disposição e o Vitor Roque para que o Palmeiras seja um time essencialmente de transição. Eu acho que aí o Abel, com todas as peças à disposição, com 2, 3 jogadores por posição, aí ele vai ter que se virar nos 30. O Palmeiras no ano passado, para mim, teve o melhor futebol da era Abel Ferreira, mas esse melhor futebol durou 2 meses. É um time que não conseguiu equilibrar ataque e defesa ao mesmo momento. Ou um time que atacou muito bem, e a gente falava aqui, o Edu veio aqui, falou de Bebeto e Romário, virou uma loucura, ou era um time que defendia muito bem e Bebeto e Romário foram tirar férias. Então, assim, eu acho que a pressão em cima do Abel é muito grande se essas contratações fecharem de fato. O Abel vai ter que pensar muito bem como ele vai armar um time que é protagonista. O Palmeiras vai ter que ser o Flamengo de 2025, não em todos os jogos, porque isso não dá pra gente cobrar um calendário louco como esse, mas em 90%, 99% dos jogos o Palmeiras vai ter que mandar no jogo. Pedro! Cara, eu acho que a gente ainda precisa entender, porque quando você fala de Almada e John Arias, são 2 investimentos de prateleira ali que a gente está começando a falar de Gerson, a gente comentava um pouco de Arrascaeta, o próprio Celso comentava ontem da necessidade de ter mais opções, só que, meu amigo, não sei se viriam os 2, se você está dando 2 tiros para pelo menos tentar acertar um, o que já seria muito bom. Almada ou John Arias, com voltas de Paulinho, com Vitor Roque, com Flaco, Felipe Anderson, Felipe Lembrador, Andréas. Eu acho que do meio para frente ali você não pode reclamar de opção. É o melhor jogador do Mundial dos clubes. Então acho que isso pode ajudar a explicar o tamanho da contratação. O Fluminense não teria a sequência vitoriosa que teve, a conquista que teve em 2023, se não fosse John Arias. Claro que tem muito do Cano, tem muito do Fábio. Sim, tem a boa fase do Nino e tudo mais, outros jogadores ali periféricos. O Fluminense não teria o destaque que teve, o principal clube brasileiro no Mundial de Clubes, se não fosse John Arias. Claro, a ideia do Renato, sistema defensivo bem postado, com o Fábio, com o Thiago Silva também, tudo bem. Então, assim, é um cara que vai entrar num papo de você não admitir nada menos que um grande título pro Palmeiras. A gente está começando a entrar numa era, é bacana pra gente que consome, gosta de acompanhar, trabalha com isso, comenta. Você está montando ali 3, 4 seleções, né? Talvez o Cruzeiro um pouco abaixo e não pela qualidade de jogadores titulares, a gente falava isso aqui. Pela rotação, né? Pela rotação e pelas possibilidades de banco. Mas Flamengo e Palmeiras com o que estão fazendo, gente, o cara virar e falar, me dá o melhor jogador do futebol brasileiro dos últimos anos? Foi o Gerson, foi para lá. Me dá então aquele que foi melhor também em algum momento, John Arias, vem para cá. O Almada em algum momento foi melhor também tecnicamente conduzindo aquele Botafogo, o Luiz Henrique, tudo mais, Savarino, o Igor, me dá para cá. É um tiro muito certeiro. Acho pouco provável falar que o Arias teria dificuldades para desenvolver aqui, que ele está tendo, de certa forma, no futebol inglês. Ele tinha essa coisa, eu lembro do papo na época do Fluminense, de querer estar lá em algum momento, viver essa experiência. Acho que talvez não tenha ido como ele pensou, voltaria, acho que não teria problema nenhum para a vivência do futebol sul-americano. E sim, é um cara que está olhando, sim, a sua possibilidade de rotação às vésperas de uma Copa do Mundo, que eu acho que é um projeto muito importante para ele, para o país dele. Felipe, é contratação para avaliar se é o principal jogador ao lado dele de Arrascaeta e Gerson. Sim, eu acho. Valeu por acompanhar mais um giro de notícias do Palmeiras. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo. Forte abraço.